desejo de qualquer pessoa. E toda pessoa com deficiência possui seu nível de envolvimento, assim como as demais pessoas. Que todas as pessoas com deficiência devem ser vistas também como pessoas emocionais. Somos mais que órteses e próteses. Somos amantes como qualquer outra pessoa. Amamos com a mesma intensidade e absorvemos as desilusões com as mesmas consequências. Obrigado. Muito obrigada ao Mauro Nardini, presidente da ADFB, Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, por esta importante abordagem. Eu recebi um pedido da Terezinha de Lima, que é inclusive aluna do Centro Universitário Inter, de fazer um comentário a respeito da palestra no depoimento do Mauro Nardini. Eu vou então conduzir a Terezinha de Lima aqui. Ela quer brevemente fazer algum comentário a respeito. Boa tarde. Assim, não é um comentário a respeito da palestra do Mauro, tá? Eu quero simplesmente colocar algo que eu aprendi a falar há pouco tempo sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, sem inibição, sem nenhum tipo de preconceito e abertamente, tá? Meu filho, inclusive, ele está ali e nós temos um diálogo aberto sobre sexo, sobre sexualidade, menstruação e tudo que é possível dentro da pessoa com deficiência e pessoa normal, dita normal, né? Uma das coisas que eu aprendi, quem conhece o José Leite, foi dentro de um relacionamento que a gente tem há 12 anos já, inclusive ele estaria aqui, mas ele está doente, que assim, uma situação que eu aprendi, que existe o antes, o durante e o depois. E isso não é somente para a pessoa com deficiência, para todos, inclusive aqueles que estão aqui e que pensam apenas naquele durante, que só dura 3 segundos, né, que é o ato da ejaculação. A sexualidade vem antes, o sexo vem antes. O sexo, como ele falou, não é puramente o ato sexual. Ele começa antes de uma penetração. Ele começa, o antes seria aquela troca de carinho, aquela troca de carisma, a conversa, o elogio, o bem-estar de cada um. E o depois seria o continuar depois da ejaculação. Ou seja, continuar com o carinho, com o abraço, com o beijo, e não correndo direto para o chuveiro. E vocês sabem que isso acontece muito, né? Quando a pessoa termina ali, vai direto para o chuveiro, o outro fica lá se sentindo usado. E uma situação que eu entendi dentro da sexualidade, no caso dos cadeirantes, é que o ato vem principalmente da mulher. Então ele precisa muito da ajuda da companheira. Se não existe essa ajuda, o ato sexual fica vazio. Eu escutei alguém lá atrás falar assim, quando o Mauro Nardini falou assim, que não ajuda, no caso, a prótese peniana não ajuda no desejo sexual. E eu escutei uma voz lá atrás, que eu não sei de quem que falou assim, que graça tem? Se não ajuda no desejo sexual. Gente, o desejo sexual começa antes. Para quem enxerga, é quando está vendo a pessoa, né? Aquele contato visual da outra. O desejo sexual vem quando você começa a tocar diferentemente a outra. No caso do Zé Leite, por exemplo, que não enxerga, ou até mesmo o cheiro, né? E no caso dele, por exemplo, que ele não enxerga, às vezes é a voz, é o carinho, é o toque, aquela troca de carinho, troca de carisma. Como ele também não sente cheiro, também vale muito mais o tocar da pessoa. E eu tenho esse relacionamento bem aberto, a gente aprendeu a falar sobre esse assunto, porque nós sentimos que as pessoas com deficiência, elas acabam tendo realmente um receio de chegar perto da pessoa. Ou até seus companheiros, quando a gente vê casos assim que possuem a deficiência, né, adquirem no meio do caminho e as pessoas se separam, muitas vezes por falta dessa conversa, por parte desse apoio após o acidente. Então, tem que haver essa conversa de pessoas que já foram, que superaram essa situação toda. E dá para superar, gente. E como ele falou, não é todo deficiente físico, no caso cadeirante, que não possui uma ereção. Às vezes ele possui ereção, não tem ejaculação. Mas com a ajuda de tudo isso, ele vai conseguir sim ter prazer.
E a parceira também tem muito prazer a partir do momento que os dois entendem que há o antes, o durante e o depois. Tá? Então, era isso que eu queria falar. E no caso da mulher também, uma coisa muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher, e não só para nós com deficiência, gente, para vocês também que não possuem deficiência, façam esse teste com o teu parceiro. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos essas aulas antes, lá no ensino fundamental, nós conseguiríamos, assim, superar muito os divórcios, as brigas, os esquites entre os casais. Aprenda a conhecer o seu companheiro, o seu local, o seu toque, onde ele sente mais prazer. E isso é importante para aquela pessoa que tem realmente uma lesão medular, que é cadeirante, tanto homem quanto mulher. Descubra o seu espaço, onde ele sente mais carinho. Obrigada.